Hoje você vai aprender, hoje você verá com seus olhos o governo americano e os soldados do Irã guerreando contra uma criatura. O vídeo que eu trago para vocês, meu irmão, é surpreendente. Eu digo mais, o meu avô serviu a guerra do Iraque por muito tempo, quase 20 anos. Meu tio também serviu. E vou dizer uma coisa para vocês, os soldados não podem dizer aquilo que eles viram na guerra porque é segredo. Mas, uma coisa meu avô me disse, ó, se você não acredita no sobrenatural, o único conselho que eu posso te dar é comece a se informar melhor. E hoje você vai saber sobre esse assunto. Peço encarecidamente para você deixar o seu like. Isso ajuda demais a divulgar esse canal aqui no YouTube. Isso potencializa o nosso trabalho. Deixa o seu like, verifique a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos, tá? É extremamente importante. E quem quiser conhecer o meu trabalho, neste momento as vagas estão encerradas, tá? Mas através da descrição desse vídeo, você encontra o nosso veículo de comunicação oficial e você é avisado quando houverá uma nova abertura de vagas, tá bom? Pois bem, senhores, nós temos esse vídeo aqui e é um fato curioso, né? Eu não sei se eu posso rodar o áudio, né? Porque tá todo mundo gritando, bala comendo, explosão. Não sei se isso seria viável aqui na internet, mas eu vou deixar sem áudio, tá? Eu vou colocar um pouco do áudio aqui, eu pulo fora, tá? Você sabe como é que é essas coisas da internet, né? Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Olha... Primeira coisa, primeiro segundinho do áudio. Olha o barulho da criatura. Só escuta de novo aqui, ó. Olha pra tu ver o barulhinho. Amigável a criatura, né? Amigável. Vamos tirar um pouco do som aqui. E você vê que caiu um raio, né? Aí tá os caras lá. Ó, tá vendo? O céu tá piscando. Caiu um raio. Quem aqui não lembra de eu falando sobre isso? Olha lá, olha pra ver. Não, eu vou voltar o frame aqui só pra você ver, cara. Olha o frame aqui, ó. Ó, raio caindo pra tudo quanto é lado. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E bala comendo solta, meu irmão. O exército iraniano, né, combatendo essas coisas, e aí aparece, né, posteriormente, minutos depois, aparece o exército americano para se unir para combater esses seres. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, só depois eu volto para esse vídeo, tá? Eu vou contar para vocês aquilo que eu sei. Os Estados Unidos não invadiu o Iraque por conta de petróleo, isso é mentira. Isso é a maior mentira do mundo. Se os Estados Unidos quisesse petróleo a rodo, eu pegava da Venezuela. A Venezuela, a moeda é extremamente desvalorizada. É só pegar da Venezuela. Pô, fazia um acordo, não precisava nem invadir o país. Nunca foi pelo petróleo, até porque, se vocês não sabem, os Estados Unidos têm reservas de petróleos imensas. Imensas. Nunca foi pelo petróleo, cara. Nunca foi. Acontece que essa região é uma região muito conhecida. Muito conhecida. Porque é uma região que sobrevive à inversão magnética. Quando vai acontecer... É o famoso relógio Cronos. Quando vai acontecer a inversão magnética, algumas pessoas sábias procuram ficar próximo da estrela polar. Né? Apesar que tem grandes dilúvios e trombas de água que fazem inundar o local, as pessoas procuram essa região, que é historicamente falando, a região mais propícia à sobrevivência. Sabe o que o pessoal faz? O pessoal faz túneis. As pessoas cavam túneis. Então, por exemplo, olha só para você ver. Você tem o famoso Bigfoot, pé grande, nos Estados Unidos. Em 2003, os soldados americanos estavam investigando, né, o famoso tráfico, né, de drogas. E aí, praticamente, eles foram convocados para
adentrarem em uma caverna. Quando os soldados americanos chegaram na caverna, eles encontraram um homem com mais de 4 metros de altura. Uma coisa que não deveria ser humana. Gigante, pesando mais de 250 quilos. E esse homem, mesmo você atirando, o cara não caía. O cara espetou um soldado com a lança e jogou o soldado para fora. E aí foi necessário muita bala e foram mais de 5 minutos metendo bala no cara para o cara apagar. E aí veio aqueles Black Hawks, aqueles helicópteros gigantes dos Estados Unidos, maior que a sua casa, e foi lá e pegou o gigante e levou para um centro de pesquisa. Isso é uma história. Uma história. Uma. Você não faz ideia de quantas histórias que tem Paquistão, Israel e o Iraque. Vocês não têm noção, mas não têm noção mesmo. Os caras já, sem brincadeira, os caras já combateram cada monstro naquele lugar, porque eles se abrigam ali. O que acontece? Pensa comigo uma coisa. Qual é o lugar mais fácil para você se proteger? É na parede do domo? Pô, pela regra sim. Só que o domo anda, né? O domo anda, ele vai se comprimindo, né? Ele anda. E quando o domo começa a andar, adivinha o que acontece? Existe parede de gelo? Não. Ele destrói a parede de gelo. Então não tem como você ficar muito na beirada. Aí você vai procurar o quê? Ficar próximo do centro. Porque, historicamente falando, é a região mais propícia para você ficar. E aí você junta essa oportunidade com a famosa Golden Age, que é quando o domo inverte, o céu fica peço perdão, o céu fica laranja, e você tem aí um excelente ambiente de sobrevivência. É o que eu falo, o Paquistão, essas regiões são regiões históricas de monstros. Aí você vai falar comigo assim, lá vem esse gordito exagerando. Deixa eu te contar uma coisa, só uma coisinha aqui. Você já leu a Bíblia? Você, alguma vez? Não, eu não tô falando do famoso cara crachá. O que é o cara crachá? O cara crachá é assim, ó. Você bota um terno, ok? Daqueles da promoção, né? Que você encontra em lojas, aqueles ternos maior do que você, fica parecendo boneco de Olinda, né? Aí você vai lá e pega uma Bíblia na mão, a mais sem vergonha que você achar, porque para isso não importa, né? Não adianta. A gente fala que as pessoas têm que pesquisar qual Bíblia comprar, os caras vão lá e compram qualquer porcaria, né? Inclusive, tem versões da Ferreira de Almeida falando de deuses, né? Aí o cara pega qualquer porcaria na mão, segura a Bíblia na mão, aquele sapato parecendo poliéster, né? E vai lá para a igreja orar. Aí vem um pastor, um designado, fala 2, 3 versículos, todo mundo acredita e o cara vai embora. Isso aí não é ler a Bíblia não, meu irmão. Isso aí nunca foi ler a Bíblia. O que é ler a Bíblia? Tu começa a ler em Gênesis e termina em Apocalipse. Ler a Bíblia é você ler na ordem cronológica. É você ler lá de Gênesis. Ler a Bíblia por inteiro. Eu já li a Bíblia assim, centenas de vezes. Agora, de trás para frente, desde Gênesis até Apocalipse, pelo menos umas 6 vezes eu li a Bíblia. E vou dizer uma coisa para vocês. Moisés, quando estava peregrinando pelo deserto, Moisés e Josué, os cara travaram guerra contra monstros. A Bíblia mesmo fala de monstro, cara. Ah, mas a minha Bíblia não fala disso. Pois é, você está usando qual versão? Que versão que você está usando de a Bíblia? Daqui a pouco, campeão, sem brincadeira, daqui a pouco, na Bíblia, vão falar que Jesus Cristo, ele é, eu não vou nem falar aqui. Você tem que pegar as versões melhores. Não é porque ela é King James que ela é sagrada, não. Tem King James que é uma porcaria. Tu tem que pegar uma Bíblia que tem uma escatologia bíblica, um estudo bíblico minucioso, onde pessoas que estudaram, estudiosos,
fizeram análise de versículo por versículo. Por exemplo, quando Abraão estava doente e precisou encontrar uma esposa para o seu filho, o servo de Abraão ele faz um juramento. A Bíblia convencional fala que naquela época, e nós estamos falando de uma época primitiva, se fazia o juramento, o cara colocou a mão na coxa de Abraão e fez o juramento. Isso é mentira. Isso é mentira. A Bíblia verdadeira fala que naquela época tinha-se o costume, na hora de fazer o juramento, de colocar a mão no pirulito do cara. Por quê? Porque o pirulito é considerado o âmbito mais sagrado do homem. Quando você está para morrer, seus últimos segundos de vida, você pode perguntar a qualquer paramédico, qualquer enfermeiro, a maioria das pessoas, antes de morrer, elas dão aquela jatada, aquele leite branco. Por que elas fazem isso? Porque não é a vontade de viver, mas é a vontade de continuar. É a vontade que a prole continue. É a vontade de que você vai deixar alguma coisa nesse mundo. Mais forte do que você viver é você ver a sua descendência. Então, naquela época, era sagrado o pirulito. E aí, quando o servo de Abraão foi buscar a esposa para o filho dele, ele segurou no pirulito de Abraão. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Aí, o que eles fizeram na Bíblia? Eles botaram que era a mão na coxa. Não é mão na coxa. Então, você tem que começar a estudar a Bíblia, porque isso que eu falei, é isso aqui, meu irmão. A coisa é muito maior, muito mais sinistra. Então, o que acontece? Quando tu pega a história de Moisés, Êxodo e Levíticos, tá? Vai pegando a história de Moisés e depois dos seus descendentes, eles travam guerras. Moisés, os soldados de Moisés falam que havia uma cidade cuja altura do muro, uma cidade quadrada, cuja altura do muro era maior do que 60 metros quadrados, segundo o padrão do côvado daquela época. Você tem que lembrar que o ser humano era muito mais alto na época de Moisés do que agora. Muito mais alto. É dito na própria Bíblia que os soldados de Moisés rasgavam, está na Bíblia, eu não estou inventando nada, na Bíblia, rasgavam um boi e um carneiro com as mãos. A força dos soldados de Moisés, eles pegavam o boi assim, ó, e rasgavam no meio. A força dos caras eram tenebrosas. É dito que os gigantes que ali viviam, sim, haviam gigantes naquela época, gigantes de uma estatura que fazia os seres humanos parecerem gafanhotos. Para vocês terem ideia, esses gigantes tinham medo do ser humano. Quando eles viam o ser humano, a primeira coisa que eles faziam é fugir. Primeira coisa que eles faziam. Já imaginou um gigante de 60 metros fugindo do ser humano? Se tu acha a Sansão forte, tu não conhece o soldado de Moisés, meu irmão. E aí, olha só, você não está lendo a Bíblia direito. A Bíblia fala, eu só não me lembro se foi Josué ou se foi Moisés. Francamente, aí eu tenho que reler a Bíblia para lembrar. Mas o Criador parou o sol, parou o tempo para poder guerrear. Meu irmão, os caras pararam o tempo, o sol ficou imóvel para os caras poderem guerrear. Outra coisa, muitas vezes caía-se placas de gelos absurdas do céu. Quando Moisés, está na Bíblia, não estou inventando nada, os caras iam guerrear, aí os soldados eram fortes, caíam-se placas de gelo. Muitas vezes os anjos de Deus iam na frente guerrear. Mas os soldados já eram fortes por si só. E era dito que o soldado de Moisés valia por 10 mil homens. Só para vocês terem mais ou menos uma pequena e singela ideia. Agora, a região que Moisés estava era uma região de quê? De monstros. O tempo todo os caras estão guerreando contra gigantes, guerreando contra seres que você não faz nem ideia. A região onde Moisés estava, ele não estava guerreando contra seres humanos, estava guerreando contra monstros. Deus falava assim para Moisés,
Vocês irão guerrear. Não deixe sobrar ninguém. Não deixe sobrar nenhuma fêmea e nenhuma prole. Não é mulher e filho, tá? Isso está errado na Bíblia. Não deixe sobrar nenhuma fêmea e nenhuma prole. Meu irmão, o que os caras guerreavam eram monstros. Na época do Urbano Monte, há mais ou menos 500, 600 anos atrás, já tinha a descrição do Novo Mundo com monstros. Os caras já faziam ideia da existência de monstros. Se naquela época de Urbano Monte tinha monstros, imagina a época de Moisés. E o Criador falou, não deixe ninguém sobrar, não deixe nada sobrar. E eram monstros colossais, Êxodo e Levítico. É só você ler esses dois. Pega um tempo para tu ler que tu vai ficar assustado. Os caras pararam o tempo. Um dos soldados pulou em cima de um gigante e degolou um gigante. Como é que, cara, esse gigante de 60 metros de altura, como é que o cara pula ali em cima? Os soldados eram super soldados. E sabe como é que eles eram super soldados? Lembra dos cabelos? Todos eles tinham cabelos grandes. Os cabelos na época, era a coisa mais importante do corpo humano. Então, antes de travar uma guerra, os sacerdotes oravam para Deus. E aí o que acontecia? Todos aqueles soldados que tinham cabelos, os cabelos começavam a receber a energia de Deus. Você já viu, alguma vez na vida, você já assistiu Dragon Ball? Você acha mesmo que Dragon Ball, vou te fazer uma pergunta, você acha mesmo que alguém imaginou aquela coisa? Nossa, eu vou imaginar aqui um ser que transforma o seu cabelo e fica mais forte. Nossa, eu vou imaginar na minha cabeça. Não, meu irmão, não. História de Moisés. O que acontece? Os cabelos são antenas, receptores. E aí os sacerdotes oravam para Deus. E aí vinha toda aquela música, aquele tambor que ficava instigando o cara. Eles recebiam a presença de Deus. Deus estava com eles. E eles eram tão fortes, mas tão fortes, que a cidade, eu só não me lembro o nome da cidade, depois quem puder comenta aqui embaixo. A cidade tinha um muro de mais de 60 metros de altura. Soldados destruíram o muro, entraram na cidade e perseguiram os gigantes até as montanhas. Vou te fazer uma pergunta, campeão. Você acha que esses caras eram fracos? Aí o cabelo dos caras transformavam. Então vinha a bênção de Deus através dos cabelos. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. A mãe de Sansão sabia dessa história. E a mãe de Sansão, ela queria que o povo de Israel fosse grande. Então ela prometeu para Deus que Sansão seria ofertado a Deus e fez um voto de Nazireu com Sansão, para que Sansão tivesse a mesma força dos soldados de Moisés. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Então, esta região onde Moisés travou-se a guerra, historicamente falando, é uma região demoníaca, uma região bizarra. E eu vou falar uma coisa para vocês. Primeiro lugar que os demônios entram é pela estrela polar, a Polaris, que é o centro do domo. Dali é o primeiro lugar para quebrar, para já entrar demônio. Então, só para vocês terem uma ideia, a região do Cazaquistão, do Irã, essas regiões do Iraque, Israel, são regiões com monstros. O exército americano, na época que o Obama era presidente, não foi ali para pegar petróleo. Qual foi o petróleo que eles usaram dali? Me fala. Eles construíram usinas de petróleo? Construíram? Não. Duas coisas que eles fizeram ali. Três, na verdade. Primeira coisa, guerrear contra monstros. Ok. Isso aí é inevitável. Segunda coisa, buscar o tesouro de Salomão e dos reis de sua época. Estavam enterrados toneladas e toneladas de ouro. Tem até uma imagem vazada dos trens que vão levando ouro para uma base militar americana lotada de ouro. Lotada. E o ouro não é no formato convencional, porque é de uma época antiga.
Existe até umas imagens vazando. E aí, os caras foram pelos tesouros. O Bigodudo também da Segunda Guerra Mundial foi para lá por causa de tesouros. Os caras foram buscar as relíquias dos tesouros, foram guerrear contra monstros. E alguns e-mails vazados, né, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, da Hillary Clinton, entre outros, falavam que eles estavam ali em Israel para descobrir onde estava o túmulo de um daqueles reis do passado. Se não me falha a memória, tá na ponta da língua aqui. Tem um dos reis da época do passado que eles eu vou lembrar o nome dele aqui. Ao longo aqui do tempo que eu lembro. Mas existe um e-mail vazado que ele Gilgamesh, que chama. Gilgamesh. E-mails vazados, caras procurando o túmulo dele. Por quê? Porque era um rei que utilizava de dispor de muita tecnologia. Então, nada é como você vê, meu irmão. Não fica achando que os caras foram pra Antártida investigar pinguim com 2 navios, 2 porta-aviões, 3, né? Porque um foi abatido, 3 porta-aviões, submarino, F-22, pra cuidar de pinguim, que não foi não, tá? Mesma coisa em Israel. E aí o que acontece? É uma região. E outra coisa, a região do Iraque, de Israel, da Palestina, é uma região que não foi totalmente explorada. Pra você ter ideia, é uma região grande, maior aqui do que o tamanho de São Paulo, assim, muito maior. E assim, as pessoas vivem em 1% da região, 1%. As outras partes você só acessa de helicóptero, tá? Então é uma região historicamente. E olha só o que aparece aqui, campeão. Olha só. E olha o barulho que a criatura faz. Meu irmão, é bizarro, bizarro. Agora, é o que eu digo, se é real ou não, esse ter aqui, francamente, eu não sei, cara. É uma fração de segundos. Numa fração de segundos. Mas que tem coisa lá, tem. Isso aí, meu irmão, isso aí é inevitável. Olha lá. Inevitável que tava ali. Inevitável. Cara, se um dia você tiver oportunidade, entra nos fóruns como Forchan, entre outros, e procura assim, Israel, Palestina, bota lá em pesquisar. E vai vendo os relatos dos ex-militares, da galera contando. Você vai ver uma porrada de relato de gente falando que enfrentou cobra gigante. Cara, o outro enfrentou a equipe dele ficou sabendo de uma outra equipe que enfrentou um pé grande, um ser humano gigante. O outro diz que é uma região com muitos OVNIs. Você vai vendo, meu irmão. É uma região muito mais tenebrosa do que o Triângulo das Bermudas. Isso aí eu posso garantir pra você, cara. E é algo assim sinistro, cara, sinistro. Ninguém sabe explicar. Então, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia, né, da criatura que apareceu aí nessa filmagem, tá? E assim, não pensa que os americanos são mocinhos, não são não, cara. Não existe governo nem soldado mocinho. Todos eles trabalham para as trevas. Agora, o fato curioso é, meu irmão, que os caras enfrentaram os monstros ali, enfrentaram. Eu me lembro muito bem, eu cheguei a fazer um documentário falando sobre um gigante que eles encontraram ali. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu blog aqui. Mas eu fiz um documentário, né? Alguns anos atrás, eu não sei onde é que foi parar esse vídeo na internet, tá? Ele desapareceu. Mas eu fiz, cara. Eu lembro que eu fiz um documentário falando exatamente isso. O exército confrontando seres que não são humanos, cara. A coisa, ela é tenebrosa. Deixa eu pegar aqui algumas imagens aqui, tá? Só para vocês verem aqui. Deixa eu avançar aqui, deixa eu ver se eu encontro esse artigo. Mas é uma coisa sinistra, cara. Deixa eu ver se tá por aqui. Essa aqui do Lago Vostok é muito boa. Eu já falei aqui no canal. Deixa eu ver se ela tá fácil aqui. Se não tiver fácil, pessoal, pelo menos eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem aqui. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui assim. E vou escrever aqui. Vai saber o que aparece na internet hoje em dia, né? Vou colocar assim: soldados
Vou colocar aqui em Iraque americano enfrentando gigante. Deixa eu ver se eu acho mais ou menos uma imagem. Hoje em dia a gente tem que tomar um cuidado danado com aquilo que a gente escreve na internet, né? Mas eu vou pegar a imagem aqui só para vocês verem mais ou menos aqui, ó. É mais ou menos essa história aqui, ó. Os caras enfrentando, ó, um gigante lá na região do... esse aqui é Kandahar o nome, né? Olha só para você ver. Regiões tudo do Oriente Médio, meu irmão. Esse aqui é uma ilustração. Tudo isso aqui que eu tô mostrando para vocês é uma ilustração, tá? Uma ilustração daquilo que esses caras enfrentaram lá. Isso aqui é a ponta do iceberg, meu irmão. A coisa ela é muito mais sinistra do que você pode imaginar, tá? Muito mais sinistra. Aqui é só para mostrar para vocês. Então, assim, o que tá ali naquela região não se compara. É só você lembrar da Bíblia. Vá lá em Êxodo, vá lá em Levítico, aquela época das guerras. Vê lá o que os caras enfrentavam. Vê lá. Agora, se você quiser ler a Bíblia verdadeiramente, pega uma Bíblia decente. Não vai pegar uma Bíblia dessas Bíblia porca. Pega uma coisa decente. O melhor investimento que você pode fazer na sua vida é comprar uma Bíblia decente. Eu tenho uma Bíblia que chama Bíblia King James 1611, edição de estudo, 400 anos, editora Aba. Essa Bíblia ela não tem reformas ortográficas há mais de 400 anos. Desde os 400 anos para cá, ela continua a mesma coisa. E aí você vê as traduções. Tudo aquilo que eles traduzem, eles colocam na parte de baixo da Bíblia. Então, muitas vezes, você está com dúvida naquela frase, tem uns versículos, capítulos, você vai lá embaixo, tá assim, estudo bíblico. Aí você vê, ó, isso aqui não existe no Brasil, mas a gente fez assim, assim, assado. E aí você consegue ver uma excelente Bíblia, tá? Não sei se vende hoje em dia, né? Ficou muito tempo sem vender no Brasil, não sei se hoje em dia vende. Mas é uma excelente Bíblia. Então, assim, você pega lá em Êxodo, Levítico, você vai ver os monstros que tem naquela região. Moisés guerreou contra verdadeiros gigantes, monstros, ciclopes, seres que hoje em dia a gente ficaria assustado, meu irmão. E ele limpou aquela área, não limpou completamente, mas limpou aquela área, cara. Bizarro, bizarro. Os caras falando assim que é uma coisa bizarra. Então você pega a Bíblia que você vai ver sobre esse assunto, tá bom? Bom, peço você para deixar o seu like, isso é extremamente importante para ajudar a divulgar esse projeto, compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos, se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, quem quiser conhecer o meu trabalho, na descrição desse vídeo tem a lista de espera, nosso veículo de comunicação oficial para você se informar mais sobre o assunto, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.